Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E Rui Rocha disse no dia de hoje que PS e PSD são antidemocráticos porque, e cito, não aceitaram estar no debate das eleições europeias. Tendo em conta que é a primeira vez que isso acontece, eu acho que era curioso termos acesso a todas as opiniões e ideias dos partidos no geral, apesar de saberem aquilo que eu acho dos debates televisivos, geralmente são uma troca de galhardetes. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Tem também na descrição o MBWay para o caso de quererem fazer alguma doação. Mas bom, meus caros, eu venho-vos mostrar aqui um vídeo do líder da Iniciativa Liberal em que ele diz basicamente que o PS e o PSD são antidemocráticos por causa das suas agendas. Segundo percebi, dizem que os debates vão prejudicar as suas ações de rua e, portanto, tendo isso em conta, o PS e o PSD acho que pediram novas datas, mas acabaram por recusar os debates. Vamos ouvir a opinião do líder da Iniciativa Liberal, que eu acho que é curiosa, e eu acho que os debates são importantes, apesar de considerar a troca de galhardetes uma imbecilidade completa. Mas vamos ouvir. Soubemos ontem que o PSD e o PS estão a tentar impedir que se façam debates para as eleições europeias com a participação de todos os partidos. Eu diria que é um ataque à democracia. Aliás, ontem tivemos dois ataques à democracia. Um primeiro ataque tem a ver com esta posição, e o segundo ataque que tem a ver com a questão da votação ou da decisão sobre o círculo de compensação que foi avaliado na Assembleia da República. E, portanto, temos aqui ataques claros à democracia do PS e do PSD. Em ambos os casos, o que não querem é que os portugueses tenham o conhecimento necessário, conheçam as propostas, conheçam as pessoas e possam depois sentir-se representados. Ninguém acredita que não se fazem os debates porque isso prejudica a campanha de rua. Obviamente que os debates são muito importantes, chegam a muitas centenas de milhares de pessoas, esclarecem os portugueses. Portanto, temos o PS e o PSD a tentar esconder os candidatos de outras forças políticas. Bom, meus caros, segundo percebi, o PS e o PSD recusaram efetivamente por causa, hipoteticamente, por causa das campanhas de rua. Eu não creio que isso tenha muito a ver, até porque, convenhamos, as campanhas de rua não são propriamente conhecidas neste registro das eleições europeias. Aliás, digo-vos mais, as eleições europeias têm tal abstenção que eu acho que o melhor que nós podemos fazer é falar com as pessoas onde elas estão. Agora vocês dizem, bom, mas nós vimos os debates das legislativas, o que é que te leva a crer que os debates para as europeias vão ser mais bem organizados ou pelo menos mais decentes e com um nível mais elevado? Nada me leva a crer isso. Aliás, eu tenho alguma curiosidade para ver esses debates, não só pelo candidato do Chega, que tem uma reconhecida carreira como diplomata, pelo que sei, mas gostava de ouvir as suas ideias. Tanger Correia foi um candidato que eu ainda não ouvi, vi uma entrevista que não teve grande impacto no meu entendimento sobre o que são as ideias da pessoa na televisão e, portanto, gostava de ouvir mais do candidato do Chega. Conheço o candidato do Chega, além dessa carreira renomada. Gostava de ouvir também os outros cabeças de lista, porque efetivamente vamos ter Sebastião Bugalho, por exemplo, a debater pela AD, pelo menos se o PSD permitir que isso aconteça, porque, como estamos aqui a ver, é o que se vai passar. Sobre os círculos eleitorais, efetivamente há um problema muito grave, há muitos votos desperdiçados e nós conseguimos perceber efetivamente que há votos que valem mais do que outros, tendo em conta os círculos eleitorais. Isso é demasiado óbvio. Aliás, nós vemos, por exemplo, o ADN, que é um exemplo que eu dou, teve mais de 100 mil votos e não conseguiu eleger nenhum deputado por causa dos círculos eleitorais. O que é facto é que 100 mil votos, tendo em conta a população que foi votar, ainda são alguns votos. Agora pode-se argumentar se foi ou não por causa do dito engano, etc. Eu acho que os debates são importantes. Isto para terminar o vídeo, porque efetivamente não há muito mais a dizer sobre o assunto. Os debates são importantes. Eu não gosto desta posição do PS e do PSD, apesar de recordar a miséria intelectual e a miséria da apresentação de propostas que foram os debates legislativos. Eu acredito efetivamente que os debates para as europeias têm interesse. Aliás, nós estamos numa altura decisiva. O Parlamento Europeu, por exemplo, segundo muitas sondagens, está à beira de fazer uma grande viragem à direita em junho. Isso é algo que já está mais ou menos assente num grande número de sondagens. Vemos um grande crescimento do Chega, vemos um grande crescimento, por exemplo, na Alemanha, que é dos países que elege mais deputados para o Parlamento Europeu. Se não estou em erro, é o país que elege mais deputados para o Parlamento Europeu, são 90 e alguns, ou 90. Portugal acho que só elege 20 e poucos, mas o que é facto é que Portugal teve efetivamente uma grande viragem à direita nas legislativas e acompanhou muitos outros países que tiveram essa viragem à direita. Nós vemos partidos da família política do Chega a ganhar eleições, por exemplo, na Holanda, apesar de não ter conseguido formar governo, Geert Wilders ganhou as eleições na Holanda, e o que é facto é que vai haver uma grande viragem à direita. O que é facto, ou o que é previsível, é que vai haver uma grande viragem à direita, mas
Também é importante perceber exatamente, apesar de que as votações sobre o tratado pandémico em Portugal já me parecem claras, já me parecem ditar exatamente quem é que são os partidos favoráveis a este tipo de controlo excessivo externo ou exterior aos poderes daquilo que é o governo, e o que é facto é que houve 2 partidos, e permitam-me corrigir, porque eu da última vez disse que só foi o Chega a votar contra, é mentira, permitam-me retratar, porque efetivamente enganos também acontecem, tinha mesmo essa ideia, foi o Chega e a Iniciativa Liberal que votaram contra a aprovação do tratado pandémico. Todos os outros partidos votaram favoravelmente, segundo sei. Portanto, é dramático, o tratado pandémico é um tema que deve ser tido em conta, porque é o retirar da soberania dos países, e isso que ninguém tenha dúvidas sobre o assunto, apesar de na Organização Mundial de Saúde vos dizerem que é a criação de uma parede, de uma superproteção do ponto de vista das crises de saúde pública. Não é mesmo o retirar de uma soberania. Acho mesmo que o tratado pandémico da OMS tem intenções maléficas, se me permitem a expressão, e aliás é baseado num conceito, eu já vos tinha falado sobre o assunto, um conceito chamado One Health, que inclui vários tipos de saúde, que inclui vários tipos de crises de saúde, e estamos a falar de uma organização que é financiada maioritariamente por farmacêuticas. Mais uma vez vos relembro o conflito de interesses enorme que aqui há sobre este tema. Portanto, é uma coisa mesmo inacreditável, não acredito que deva ser aprovado, e acho que as eleições europeias também são importantes por causa disso, porque o que é facto é que cada vez temos menos soberania em Portugal, e portanto o Parlamento Europeu vai ditar muito mais daquilo que acontece em Portugal do que o Luís Montenegro propriamente dito, e digo Luís Montenegro porque é o atual Primeiro-Ministro, e portanto as eleições europeias têm uma importância fundamental, e se me permitem, no meu entendimento, as eleições europeias neste preciso momento são mais importantes do que foram as eleições legislativas, e portanto o meu apelo, tendo em conta a grande taxa de abstenção que costuma haver, principalmente na minha faixa etária, deixo o apelo, vão votar em junho, votem para as europeias, naquilo que acreditarem, tenham candidatos que pelos vistos vão pela primeira vez poder ouvir em debate, espero que sejam debates mais construtivos do que nas legislativas, mas pela primeira vez vão poder ouvir os candidatos aos europeias dos mais variados partidos, se PS e PSD não estragarem aqui o esquema propriamente dito. Espero que os debates sejam mais construtivos, apesar de acreditar que não vão ser, e espero que consigam tomar alguma decisão, porque as eleições europeias, mais uma vez sublinho, são cada vez mais importantes, porque infelizmente os membros da União Europeia cada vez têm menos soberania, e portanto o que se passa no Parlamento Europeu deve ser do interesse de todos. A maior parte de nós, se não todos, eu gostava que fôssemos todos, devemos ir votar, e deixo mesmo este apelo porque eu acho que é muito importante. Os debates são importantes, mas considero que não são construtivos o suficiente, ou pelo menos nas legislativas não foram construtivos o suficiente para serem interessantes. Esperemos que os debates nas europeias possam inverter essa tendência desinteressante. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Rui Rocha disse efetivamente isto com todas as letras, acha que é um ataque à democracia, à não participação em debates. Eu percebo o ponto, apesar de achar que Rui Rocha está a ser um bocadinho dramático, acho que também tem razão. Meus caros, da minha parte é isso. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos que deixem o like neste vídeo se gostaram do vídeo. Se não gostaram, não deixem. E da minha parte é tudo. Obrigado novamente por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.